Entra no ar, a rede de comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil. Parceria inédita, TCE-PR e entidades sociais juntos na auditoria de políticas para a população em situação de rua. TCE-GO lança Observatório de Políticas Públicas, mais transparência e dados para o controle social. Você também vai acompanhar nesta edição uma entrevista exclusiva com o presidente do TCU, ministro Vital do Rego. Tudo isso e muito mais, você confere agora no Jornal Atricom. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Atricom, uma produção da TV Cidadã Alagoas, em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas do Brasil. A partir de agora, você também pode nos acompanhar na programação da TV Justiça em Brasília. E vamos aos destaques de hoje. O TCM de Goiás está promovendo encontros regionais para qualificar os gestores no interior do estado. Ao todo, são 7 eventos até o mês de agosto. O primeiro foi realizado em Alto Paraíso, Patrimônio da Humanidade. Beleza no coração do Brasil, o lugar onde os fascinados por natureza se encontram. Gente de todo mundo, cachoeiras de águas cristalinas, 120 catalogadas, cenários deslumbrantes. Esse é Alto Paraíso de Goiás, município com pouco mais de 10 mil habitantes, Patrimônio da Humanidade, título concedido pela Unesco. O distrito de São Jorge é porta de entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Uma região de característica única. 95% do cerrado de altitude do planeta estão aqui. É nesse cenário de valorização do meio ambiente, das riquezas naturais, valorização do interior de Goiás, é que o Tribunal de Contas dos Municípios escolheu para iniciar os encontros regionais. Ao todo são 7, que vão até o mês de agosto. E na data 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, um auditório lotado em Alto Paraíso, referência internacional na preservação da natureza. Prefeitos, vereadores, servidores municipais participaram da abertura do 15º Encontro Regional do TCM de Goiás. Presentes, o presidente do TCM, vice-presidente da Atricom, Joaquim de Castro, o conselheiro Humberto Aidar, diretor da 6ª Jurisdição, o procurador-geral Henrique Pandim, o procurador de contas José Gustavo Ataíde, o prefeito de Alto Paraíso, Marcos Rinco, o presidente da Câmara, Douglas Barreto, o presidente da União dos Vereadores de Goiás, Francisco de Carvalho, entre outras autoridades. Temas relevantes foram discutidos, como a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, controle interno, prestação de contas, atos de pessoal, contratações públicas, primeira infância e resíduos sólidos. Os moradores de Alto Paraíso elogiaram a iniciativa do TCM. É muito importante o trabalho aqui do TCM aqui no município, está sendo bem executado, o pessoal está fiscalizando muito bem aqui, o trabalho é muito bem feito pelo tribunal. É sim, acho que às vezes falta um pouco de esclarecimento para a população, que a população acha que ele é gasto de uma forma errada, mas na verdade aqui no município ele é muito bem gasto em investimentos certos aqui para a gente. Henrique Pandim, procurador-geral, disse que a acessibilidade é uma preocupação do Ministério Público de Contas. A pessoa com deficiência ela precisa muito de uma política pública eficaz que garanta a ela o acesso aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. O conselheiro Humberto Aidar, diretor da 6ª Jurisdição, lembrou que os eventos são uma forma de auxiliar os municípios. O Tribunal de Contas dos Municípios, a cada ano, ele se aproxima mais do jurisdicionado. E isso, o resultado é uma administração que a população possa, ao final de cada ciclo, perceber que, com o apoio do tribunal, as coisas caminharam dentro da legalidade. O presidente Joaquim de Castro disse que o tribunal quer contribuir para gestões de qualidade. Porque somente com boas ações é que nós vamos mudar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas. Então o intuito do tribunal é justamente isso, que se aplique a lei, mas que a lei reverta em benefício à sociedade.
Após o encontro de Alto Paraíso, o TCM de Goiás levou orientações aos gestores em eventos nos municípios de Padre Bernardo, Caiapônia, Itumbiara, Cidade de Goiás e São Miguel do Araguaia. O encerramento dos encontros regionais de 2025 será em Goiânia no dia 13 de agosto próximo. Em Tocantins, o TCE lançou o projeto TCE de Olho no Futuro, Aliança pela Primeira Infância, iniciativa que reúne instituições parceiras em uma ação coordenada. A ideia é fortalecer políticas públicas voltadas a crianças de 0 a 6 anos de idade. O futuro de uma sociedade começa na infância. E foi com esse olhar que o Tribunal de Contas do Tocantins reuniu parceiros, autoridades e gestores públicos para o lançamento do programa TCE de Olho no Futuro, Aliança pela Primeira Infância. Uma iniciativa que une 15 instituições para fortalecer políticas públicas voltadas às crianças de 0 a 6 anos. A cerimônia, realizada no auditório do Colégio Militar em Palmas, emocionou logo no início com a entrada do Bernardo, criança símbolo do projeto, trazendo nas mãos um avião de papel, uma representação daquilo que move essa iniciativa: esperança, futuro e responsabilidade compartilhada. Cuidar da primeira infância é cuidar do futuro com dignidade no presente. Através desses encontros que serão desenvolvidos nos diversos municípios do nosso estado, nós estaremos promovendo, juntamente com as entidades parceiras, com as secretarias, desenvolvendo ações voltadas ao fortalecimento das políticas públicas que dizem respeito à primeira infância. O projeto conta com o apoio de instituições como o Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, FIETO, Energisa, BRK, Hospital de Amor, além do Unicef e dos 139 municípios tocantinenses por meio da Associação de Municípios. É um projeto que ele tem que ter resultado a curto, a médio e longo prazo, porque é preciso, é necessário ter um acompanhamento do desenvolvimento desse projeto. Ele não é realmente um projeto de gestão, é um projeto institucional, onde as instituições estão trabalhando, pensando no futuro para as nossas crianças. A jornada inclui encontros presenciais em todas as regiões do estado, levando informações, mobilização e fortalecendo as políticas públicas em áreas como saúde, educação e assistência social. Eu quero agradecer ao Tribunal de Contas, o presidente Alberto Servilha, por liderar um projeto tão importante para o nosso estado. A primeira infância é um momento importante das nossas comunidades, e ele buscou para dentro desse projeto os municípios e o governo do estado, e trabalharemos juntos sob a liderança do Tribunal de Contas para que esse projeto dê certo e melhore a vida das pessoas, das comunidades no primeiro momento. O evento também contou com a participação de Vital Didonê, referência nacional em primeira infância, que trouxe uma fala potente sobre como as escolhas que fazemos hoje impactam diretamente nas próximas gerações. É no hoje que a gente constrói o amanhã. Por isso que parabenizo o Tribunal de Contas do Estado de Tocantins por olhar para o futuro, que exige ousadia e coragem, mas pensando nas crianças hoje que precisam de um atendimento integral e integrável. O Estado do Tocantins, o TCE, dá mais um passo da direção ao futuro das crianças tocantinenses e serve de modelo e de exemplo para outros tribunais de contas a copiar ou a levar a experiência e expertise do TCE do Tocantins para outros estados. A parceria entre as instituições foi selada ainda com o lançamento do selo Unicef, importante premiação que reconhece o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à promoção e consolidação dos direitos das crianças e adolescentes. No encerramento, um gesto simbólico: centenas de aviões de papel lançados ao alto, representando os sonhos, os planos e os compromissos assumidos. Porque cuidar da infância não é só uma escolha, é a missão de quem acredita que o futuro começa agora. Em um movimento colaborativo, o Tribunal de Contas do Paraná convocou organizações ligadas ao controle social para aprimorar a fiscalização das políticas públicas municipais voltadas ao atendimento da população em situação de rua. A iniciativa visa qualificar a análise do gasto público por meio da experiência de quem vive de perto o problema. São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Dia 2 de julho de 2025, início do inverno. Temperatura às 11 horas da manhã, 8 graus.
Se essas condições já são difíceis, normalmente para quem tem a sua casa e pode se proteger do frio e da umidade, o que dizer das pessoas que vivem em situação de rua? Em uma iniciativa inédita, o Tribunal de Contas do Paraná chamou entidades ligadas ao controle social do gasto público para auxiliar na construção de uma auditoria destinada a avaliar as políticas públicas municipais voltadas ao atendimento à população de rua em grandes cidades do estado. O objetivo é enriquecer o trabalho com a experiência de organizações que se debruçam sobre essa importante questão. Nayara, o Tribunal de Contas, para fazer essa auditoria, buscou auxílio, apoio do controle social, né? De que maneira essa aproximação com a sociedade enriqueceu, aprimorou, melhorou essa auditoria? Perfeito. Então, de uma maneira inédita, nós fizemos os estudos preliminares dessa auditoria com o CIAMP, né, que é o Comitê Intersetorial de Monitoramento dessa Política Pública para a População em Situação de Rua. Então, nós participamos do CIAMP convidamos o CIAMP de Curitiba, o CIAMP de Londrina, o CIAMP de Maringá e de Araucária para participar dos estudos conosco. Então, eles trouxeram boas práticas, eles falaram como que eles têm promovido a política pública, foram vários encontros, chegamos a conversar com mais de 30 servidores da ponta, né, tanto em Centro Pop, em centros de acolhimento, consultórios de rua, conversamos com médicos, psiquiatras, pessoal de trabalho, emprego e renda, pessoal da faculdade. Então, tudo isso adiantou e trouxe muito mais profundidade para a nossa auditoria, para a gente entender melhor a política pública e como solucionar esse problema. Quais cidades ou qual vai ser a extensão desse trabalho de auditoria que o Tribunal de Contas está fazendo no Paraná? Então, esse ano nós iremos fiscalizar os municípios de grande porte. Nós temos 22 municípios de grande porte aqui no Paraná, então são 5 municípios dentro do Paraná. Nós já fiscalizamos Fazenda Rio Grande, nós já fiscalizamos Ponta Grossa, agora estamos fiscalizando São José dos Pinhais e ainda tem mais dois municípios esse ano. Pretendemos aí fiscalizar os 22 municípios, se possível. Quais os desdobramentos, né? É uma auditoria operacional, então eu imagino que o objetivo seja orientar os gestores no sentido de melhorar e aprimorar o atendimento a essa população de rua. E também serão extraídas boas práticas que eventualmente seriam disseminadas entre as demais gestões municipais? Exatamente. Então, no final de 2023, o Supremo Tribunal Federal, na DPF 976, ele emitiu uma liminar que obriga todos os entes federativos a estruturar políticas públicas para pessoas em situação de rua. Paralelo a isso, o nosso estado do Paraná, com base nos dados do Cadastro Único e dos observatórios sociais, ele é o 5º estado que mais possui pessoas em situação de rua. Então, nesse momento, essa fiscalização, com o intuito, é de nós, o Tribunal de Contas, junto com a gestão municipal dos grandes municípios, nessa função educadora, educativa, conscientizadora, pedagógica, fazer uma avaliação dessa política pública para a gente conseguir entender o que fazer, como fazer. A gente sabe que população em situação de rua, pessoas em situação de rua, é um problema público muito complexo, porque a gente fala que ele é multicausal e intersetorial. Então ele envolve várias pautas, ele envolve saúde mental, saúde bucal, toda a atenção primária, ele vai envolver política pública habitacional, trabalho, emprego e renda, educação e cultura, além de assistência social, quebra de vínculo, dependência financeira. A gente mapeia os equipamentos públicos que o município tem, a gente faz uma reunião com a gestão, analisa toda a documentação, então vamos em centros de acolhimento, vamos em centro pop, conversamos com o médico, conversamos em UBS, conversamos com o consultório na rua, para a gente conseguir sugerir boas práticas, induzir qual é a melhor política pública efetiva, com maior eficácia e eficiência. Então, nesse momento, o Tribunal de Contas, ele auxilia o gestor público, né, dos grandes municípios, para quem sabe, né, depois dessa fiscalização, não consigamos, então, promover uma política pública que garanta o mínimo existencial, garanta a dignidade da pessoa humana para esse grupo populacional e ainda assim, concomitante, economia para os cofres públicos e, quem sabe, conseguimos efetivamente diminuir o quantitativo de pessoas em situação de rua no estado do Paraná. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E a pauta agora é meio ambiente. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas realizou uma ação socioambiental do programa TCE Sustentável SOECO, no 58º Festival de Parintins 2025.
O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas esteve presente no 58º Festival de Parintins 2025, o maior festival folclórico a céu aberto do mundo, e que celebra a tradição e a centenária rivalidade dos bois bumbais caprichoso, representado pela cor azul e garantido de cor vermelha. Durante os dias que antecederam o evento e ao longo do festival, 27, 28 e 29 de junho, a Corte de Contas realizou a ação socioambiental do programa TCE Sustentável Sou Eco, que este ano está em sua 4ª edição. O programa, que seguiu orientação da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, ocorreu em pontos estratégicos da cidade, incluindo o disputado Turistódromo, área montada na praça da Catedral do município, onde moradores e visitantes tiveram acesso a materiais informativos e atividades interativas, levando conscientização sobre o descarte correto de resíduos sólidos, poluição, desmatamento, entre outros temas ambientais. Neste cenário de visibilidade e esplendor cultural, que reuniu mais de 100 mil pessoas, o tribunal orientou e esteve próximo de cada cidadão, mostrando que o controle externo também se faz com educação, prevenção e escuta. E foi assim, cumprindo sua missão como instituição pública de cuidar da Amazônia e zelar pelo povo, que o Tribunal de Contas atuou e reuniu esforços durante todo o festival, agindo como equipe de servidores técnicos e capacitados. A mensagem de valorizar o ecossistema cultural e ambiental chegou, e o TCE Amazonas mostrou que responsabilidade e cidadania também fazem parte deste espetáculo. E o controle social ganha um reforço de peso em Goiás. O Tribunal de Contas do Estado, TCE-GO, desenvolveu o Observatório de Políticas Públicas. Trata-se de uma plataforma que reúne dados e indicadores sobre a execução de políticas essenciais em áreas como saúde, educação e segurança. Nossa reportagem traz os detalhes a seguir. Para fiscalizar gastos e cobrar a melhoria de serviços públicos, é fundamental que o cidadão tenha acesso à informação. Mas isso não costuma ser tão fácil. Pesquiso sobre vacinação no Brasil e já precisei de dados sobre evolução histórica da vacina no Brasil, quedas das taxas vacinais, e tive dificuldade de encontrar alguma informação compilada, clareza dos dados. A gente às vezes precisa fazer uma matéria, precisa pesquisar dados específicos e a gente sente falta de filtros, a gente sente falta de informações mais claras. Muitos portais da transparência, sites e diários oficiais são meros repositórios de dados desestruturados, que assustam quem precisa de uma informação específica. Por isso, não basta publicar. Quem quer ser transparente precisa facilitar o consumo das informações pelo usuário. É nesse sentido que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás desenvolveu o Observatório de Políticas Públicas. O Observatório é um portal que reúne informações e dados sobre as principais políticas públicas em execução. Nós abordamos diversas áreas temáticas como saúde, educação e segurança pública. Então, esses dados de diferentes fontes estão reunidos em um só local. Além disso, a gente traz uma visualização muito intuitiva para o usuário. Cada indicador daquele, ele precisa ter uma fonte confiável. E além de uma fonte confiável, ele precisa ser uma fonte que a gente consiga atualizar o dado automaticamente. Não há intervenção humana no processo de atualização do dado que alimenta o portal. Além de ser importante para o cidadão, o observatório é uma opção para o trabalho da imprensa e da academia, que encontram ali dados confiáveis para trabalhar. A plataforma também é muito relevante para instituições públicas. Enquanto coletava e processava os dados sobre mortalidade materna, o próprio TCE de Goiás percebeu uma oportunidade pioneira. Como a avaliação ainda é um instrumento novo para todos os tribunais, nenhum tribunal fez essa avaliação nos moldes da NBASP 9020. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás é o primeiro tribunal a realizar esse trabalho. Ao todo, 45 indicadores de 11 políticas públicas de saúde, educação e segurança pública
já estão sistematizados no observatório, que terá dados de outras áreas em 2026. E agora trazemos uma entrevista exclusiva com o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, falando dos números do governo Lula e das contas aprovadas com ressalvas referentes ao exercício 2024. É com você, Valtenor Leôncio. É isso aí, agora eu vou diretamente para o TCU, falar com o presidente do TCU, o ministro Vital do Rego. Presidente, é um prazer em tê-lo aqui no Jornal Atricom e, aproveitando, gostaria que o senhor falasse qual a impressão que o senhor tem desse jornal aqui criado pela Atricom, na TV Justiça, na TV Cidadão Alagoas, para os tribunais de contas e para a sociedade. Eu queria cumprimentar a Atricom por mais esse golaço, né, de comunicação. A Atricom tem uma responsabilidade muito grande de criar uma unidade entre tribunais de contas dos estados, de ter uma relação direta conosco. E essa relação está cada vez mais profunda, em que nós trabalhamos juntos em diversos eventos que formam o grande complexo de contas, o sistema de contas do país, né? Estamos entendendo com a Atricom uma série de discussões que nos vêm do Supremo, como, por exemplo, as questões das emendas. A Atricom tem dado uma contribuição muito grande. E soube da existência desse jornal exatamente pela TV de Brasília, né, às quintas-feiras, cumprimentar o jornal, vi o jornal, excelente qualidade, um jornal dinâmico, um jornal que leva informação. Esse é o grande postulado nosso, é ter transparência, eficiência e levar a informação ao cidadão, aquele que mais precisa saber a função de um órgão controlador de contas. E essa divulgação, capilarização dessa informação, quanto mais chegar ao povo brasileiro, melhor será. Presidente, como é que está o relacionamento do TCU, Tribunal de Contas da União, com os demais poderes da República e os trabalhos realizados com os gestores públicos e com o cidadão? Nós criamos uma secretaria específica para tratar de relacionamento institucional, a Secretaria de Relações Institucionais, porque é dever do TCU dar apoio na forma da Constituição ao Congresso Nacional, apoio técnico ao Congresso Nacional. E essa secretaria faz a interlocução com o Congresso, com o Supremo, com os órgãos que compõem o sistema de justiça e o sistema legislativo e o sistema executivo. Por isso, essa criação faz com que nós agilizemos soluções mais rápidas, funcionemos melhor e transfira para aqueles que nós estamos tendo a responsabilidade de oferecer os nossos subsídios, as nossas teses que desenvolvemos aqui no tribunal, condições para que eles possam usá-las da melhor forma possível. A aproximação com o cidadão é a nossa maior e mais definidora tese de estratégia. Eu quero um TCU que o cidadão reconheça. Eu quero um TCU culturalmente próximo ao cidadão, linguagem simplificada, o cidadão ser participante de um TCU que, antes de punir, ele ensina a não errar. Eu sempre digo, o gestor capacitado é aquele gestor que vem ao TCU aprender conosco, na nossa universidade, criamos esse vínculo e ele sai daqui em condições de promover uma boa licitação, cumprir um bom contrato, fazer um bom edital. Então, nós temos que dar ao gestor essa capacitação. Isso nós estamos fazendo através de diversos programas com a participação do gestor e dos órgãos a eles vinculados lá no município. Queremos trazer os 5.700 municípios para o TCU através de programas como esse, ou outros programas que capacitam o cidadão mesmo. Fizemos já isso, trazendo o cidadão para transformá-lo em auditor social. O auditor social é o que vê o TCU, né, entende o papel relevante do TCU em fiscalizar as contas públicas. Quando ele vê uma obra inacabada no seu município, ele vai receber uma série de informações nossas e ele vai poder se envolver para solucionar aquele problema que muitas vezes está deixando ele ir para uma creche, levar seu filho numa creche, porque a creche está incompleta, uma escola, uma unidade básica de saúde. Nós temos no Brasil 11.000 obras paralisadas e a maioria delas são obras de municípios e nos pequenos municípios. Então, esse auditor social que nós o treinamos aqui, ele é mais um
está nessa guerra contra a paralisia de obras públicas. No último dia 11 de junho, no mês passado, presidente Vital, o Tribunal de Contas da União, ele aprovou com ressalva as contas do atual governo referente a 2024. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas ressalvas e também os números do governo atual. Os números foram muito bons, os números da macroeconomia, crescimento do emprego, a geração de renda, um movimento para sair do mapa da fome, aplicação de recursos, mas teve um ponto que foi motivo de muitas ressalvas. Continua aquele ponto da Previdência Social, porque a curva de dívidas cada vez mais aumenta, a pirâmide etária está invertida, né? Nós temos pouco mais contribuintes do que beneficiários, a relação está em 1,7 para 1. Quando eu cheguei aqui no TCU era 5 para 1. Em 10 anos, por conta de uma série de desvios e malversação dos recursos públicos no INSS, a gente vê situações que estão essas aí nas páginas policiais do Brasil. Mas um outro ponto que merece a nossa recomendação para criarmos aqui um ambiente mais favorável à industrialização, ao crescimento do Brasil, são as renúncias fiscais. Hoje o Brasil, ao longo desses últimos anos, vem aumentando gradativamente o número de setores que são hoje atingidos por renúncias fiscais. Isso quer dizer, o governo deixa de receber. Deixando de receber, ele não tem como aplicar nos seus deveres, que é saúde plena, educação e escolaridade plena, enfim. Temos que reverter isso, porque hoje já são 600 bilhões de reais por ano que é retirado do orçamento em forma de receitas não cobradas, receitas tributárias, receitas de uma série de outras receitas, inclusive receitas de ordem municipal e estadual. Então, a União já tem isso, os estados também renunciam, lá para o município renuncia. Então, só o número da União é dado 600 bilhões de reais a preço de 2024. 2025, esse número vai para 842, algo em torno de 34% do orçamento de renúncia fiscal, são de renúncias fiscais. É um tema que nós vamos tratar com o Congresso Nacional. Já criamos um observatório social para acompanhar todas essas renúncias, o que é que elas têm resolvido na vida do cidadão, qual é a eficiência econômica, qual é o ganho social que essas renúncias têm feito. Entendemos que não há retorno social e econômico, mas vamos monitorar isso através das políticas públicas que são ocupadas e as fiscalizações e os monitoramentos que o TCU está fazendo. Presidente, foi um prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Agradeço ao senhor e toda a sua equipe de comunicação aí do TCU e até a próxima entrevista. E estes foram os destaques do Jornal Atricom. Agradecemos a sua companhia e esperamos vê-lo novamente na próxima edição. Até lá!